A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez aqui com mais um estudo da semana. O estudo dessa semana, como você viu no título do vídeo, é Soberano sobre os povos. Esse vai ser o tema que nós vamos tratar nessa semana, que nós vamos estar refletindo. Nessa semana eu já voltei a postar os textos reflexivos lá nas minhas redes sociais. Se você quiser acompanhar lá no Instagram, eu sempre deixo o link aqui na descrição. Você pode ir por lá, acompanhar os textos que eu faço diariamente, de reflexão dos estudos mesmo. Mas então, bora lá. Abba, eu confio em ti. Nunca ninguém me amou tanto assim. Abba, eu confio em ti. Bom, quando eu estava assim estudando essa lição, lendo um pouco, eu percebi que ela é bem extensa assim, e ela tem muitos detalhes da história. Eu não sou uma pessoa muito boa nesses detalhes da história, eu acho muito interessante, mas eu não sei, eu esqueço muita coisa, muitos detalhes, né? E eu pensei em fazer esse estudo mais como uma conversa, assim, para deixar ele um pouco mais simples, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender essas coisas um pouco mais densas. Eu gosto bastante de ler, gosto bastante de estudar, né, essas lições, mas quando tem, assim, muitos detalhes, muitas referências, muitas partes da história, assim, porque essa lição fala que Deus é soberano sobre os povos e fala sobre cada povo. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade para entender isso. Então, eu preferi trazer mais como uma forma de conversa. Então, vamos começar aqui com o texto base. Agora veja, finalmente, aí vem um homem em um carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse: Ela caiu, a Babilônia caiu, todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. E esse texto base se encontra lá no capítulo 21 de Isaías, no versículo 9. E o objetivo é mostrar que Deus é soberano sobre todos os povos, que tudo que está sobre o seu controle, nada foge aos seus olhos, e aqueles que o desobedecem não ficarão impunes. Então, assim, pensando nesse tema, né, que Deus ele é primeiramente soberano, né? A gente sabe que o tema é soberano sobre os povos, mas Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E assim, se a gente juntar com o estudo da semana passada, que é Emmanuel, Deus conosco, eu confesso que eu não superei ainda o estudo da semana passada. Foi um estudo que eu fiquei refletindo muito, muito, muito. No sábado passado eu estive na IAP de Taipas e eu assim fiquei ouvindo assim as explicações e eu fiquei assim muito reflexiva nisso de que Deus está conosco, sabe? Deus ele está conosco em todo o tempo. E essa questão dele ser soberano, ela está totalmente ligada ao fato dele estar conosco em todo o tempo. Então, em todos esses pontos da história, em todas essas situações, Deus já estava lá. Deus já conhecia e ele era soberano sobre essas coisas. Ele sabia que quando, né, o povo dele estava obediente, ele sabia que o povo mais para frente iria desobedecer e que ele teria que usar outras nações para que o povo dele aprendesse, assim como ele também deveria ensinar as outras nações, sabe? A mente de Deus, ela é realmente mensurável. Lá em Romanos fala: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não tem como. E eu voltei pro cenário das motos, né? Mas não tem como a nossa mente tão limitada entender totalmente essa soberania de Deus. Deus, ele conhece todos os detalhes dessa história. E sabe, Deus te vê, ele te conhece. Ele vê a sua nação, ele está aqui. Não sei se você que está assistindo está no Brasil, mas o Senhor, ele vê o Brasil. Ele conhece o Brasil, ele sabe a história verdadeira do Brasil. Ele sabe onde os corações dos brasileiros estão voltados, sabe? Isso é muito impactante para nós. O primeiro tópico dessa lição fala sobre a profecia contra a Babilônia e o seu rei, né? Quando nós vemos aqui no livro de Isaías, a gente pode perceber que a Babilônia ela quase sempre volta a falar dela, quase sempre
vai voltando a falar da Babilônia, e quando nós estamos lá em Apocalipse, ela também aparece lá. Então, assim, Babilônia é muito importante, tanto para aquela época, né, em questão econômica, geográfica, enfim, mas também ela é um símbolo, né, do pecado, ela é um símbolo da idolatria, sabe? Então, é por isso que ela é tão repetida. Então, vamos ler aqui Isaías, no capítulo 13. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Então, Isaías, ele recebia, né, do Senhor as visões. E aqui é um capítulo inteiro com um total de 22 versículos falando sobre a Babilônia, né, falando contra a Babilônia. E aqui eu vou ler um trechinho. No futuro, Deus usaria a Babilônia para punir o seu povo, mas isso não significa que ela ficaria impune. Então, assim, se coloque no lugar do povo que estava sofrendo nas mãos da Babilônia, sabe? Talvez as pessoas pudessem pensar, nossa, Deus está do lado deles, porque eles estão ganhando. Igual Acaz fez, né, no estudo da semana passada. Acaz, ele viu, né, os inimigos dele vencer. Ele falou, nossa, com certeza os deuses dos meus inimigos são mais fortes e os meus inimigos estavam agradando a eles, então eles venceram por causa disso, então eu vou lá, vou agradar esses deuses, porque aí eu vou também conseguir vencer. Então a nossa mente, ela pode pensar isso mesmo, porque nossos inimigos, né, estão triunfando, a política está se voltando contra, né, o cristianismo, enfim, toda a realidade. Esse som tá indo contra o vídeo da palavra do Senhor, que tudo tá indo contra, mas se nós lembrarmos da soberania de Deus e de que Deus é o Deus Emanuel, que Ele está conosco, então nós sabemos que Ele pode usar, né, essas pessoas, essas nações, essas posições, né, esses posicionamentos em favor para que nós possamos ser corrigidos, sabe? Então é algo interessante que eu fiquei pensando assim. Às vezes a gente pensa que é um levante contra nós, e que, nossa, eu tô sendo perseguida, mas às vezes Deus está usando essa perseguição para abrir os meus olhos, para que eu venha me voltar e pensar, nossa, realmente eu estou desobedecendo a Deus, eu estou indo contra a palavra dele. E indo aqui para o capítulo 14 de Isaías, tem alguns versículos que são referências ao próprio diabo, né? Aqui a partir do verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no monte santo. Subirei mais alto que as altas nuvens e serei como Altíssimo. Então, aqui eram palavras que eram proferidas pelo rei da Babilônia, e o rei da Babilônia ele era uma personificação, né? Aqui na lição está falando isso, que é uma personificação do diabo, né? Do Satanás, porque foi exatamente isso que ele fez também. Ele desejou no seu coração ser maior do que Deus. E o rei da Babilônia colocava sua confiança no poder aquisitivo dele, né, que é o poder de dinheiro, né, que ele tinha. Ele colocava a confiança dele no poder das terras que ele conquistava, porque ele conquistava mesmo muitas terras. Ele tinha cavalos fortes, ele tinha guerreiros fortes, e ele realmente conquistava as coisas, mas ele colocava o coração dele, né? Então ali a gente já viu uma soberba. E aqui na lição fala assim: a mensagem é clara, se até aquele poderoso e arrogante ser angelical caiu, o rei também cairia. Então, assim como o diabo caiu, né, pela sua arrogância, pelo seu ego, pela sua soberba, o que será de nós, sabe? Será que nós também não podemos cair? Fala que o rei também cairia, porque estava declarando essa palavra contra o rei da Babilônia. Mas eu sempre fico pensando como comigo, sabe? Porque eu sou pecadora, eu sou uma pecadora terrível, eu tenho muito ego, a minha soberba, se eu não crucificar a minha carne todos os dias, isso vai vencer. Então é algo que eu acho interessante nós pensarmos.
O segundo tópico fala sobre a profecia contra a Assíria, Filístia e Moabe. E todos os tópicos dessa lição, que no total são 6 tópicos, fala sobre alguns povos que está falando aqui nos capítulos de Isaías, né? Se você está fazendo as leituras do livro de Isaías, ou se você já fez, porventura já fez e tem guardados na sua memória, você sabe que vários capítulos são direcionados para várias nações. E agora aqui eu vou ler uma partezinha da lição. Em relação à Assíria, há uma predição de uma derrota desta importante nação. Então, nós já começamos assim. Aqui eu vou ler a partir do verso 24, ainda no capítulo 14. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria da minha terra, nos meus montes pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Então aqui nós já estamos vendo a palavra do Senhor contra a Assíria. A Assíria destruiu várias nações, inclusive o Reino do Norte, mas não conseguiu derrotar Judá. Anos antes, Isaías profetizou esta derrota e também anunciou que a Filístia tentaria propor uma aliança com Judá para derrotarem definitivamente a Assíria, depois da derrota de Senaqueribe em Judá, por verem que a vara que os feria estava quebrada. Que resposta o povo de Judá deveria dar aos emissários filisteus? Pense aí comigo. Qual seria a resposta? Que eles confiavam apenas no Senhor. Então, qual é a nossa resposta perante aos problemas? Nós confiamos na soberania do Senhor ou nós colocamos a nossa confiança em qualquer outra coisa? E eu vou ler esse versículo aqui que foi dito, que é o versículo 32. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? O Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio e os aflitos do seu povo. Então, no nosso momento de aflição, nós podemos confiar no Deus soberano. Nós não devemos confiar no nosso próprio ego, nós não podemos confiar na força do nosso próprio braço, sabe? Ai daqueles homens que confiam em homens. Nós não podemos confiar no político que nós elegemos, nós não podemos confiar nas coisas dessa terra, sabe? Em ter uma casa, em ter um trabalho bem fixo, sabe? Passei num concurso público, agora não preciso mais me preocupar com nada. Não, a sua confiança não pode estar no seu trabalho, não pode estar na sua casa, nos seus bens materiais, sabe? Quantas vezes nós vemos as pessoas martelando e martelando que a vida delas são os bens materiais, e aí nós vemos que a própria natureza leva os bens materiais, sabe? A própria natureza, essas pessoas que moram em lugares que tem terremotos, sabe? Se elas colocam o seu coração naquela casa, naquele carro, naquele prédio onde elas moram, vem a terra e estremece e aquilo acaba. Então o alicerce dela é quebrável, sabe? O nosso alicerce ele é quebrável. Se você tá no emprego, você acha que tá estável, de repente não tá mais, a economia gira e aí não tá mais estável, você já não tá mais bem e aí você caiu. Porque o seu alicerce eram em coisas que falham, eram em coisas que passam, em coisas perecíveis. Quando o Senhor, que é soberano, ele não falha, ele não cai, ele não quebra. Então nós podemos confiar nessa soberania. Além da Assíria e Filístia, o juízo de Deus sobre Moabe também é mencionado lá nos capítulos 15 e 16 de Isaías. O profeta por 2 vezes chora, e essa parte eu cheguei até a grifar, de que é muito interessante o fato de Isaías ter chorado por essas nações. E eu vou estar lendo aqui, que é em Isaías 15, 5. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat-Selísia, desculpa se eu falei errado, sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando pela estrada de Oronaim. Levantam clamor em face da destruição. E também no capítulo 16, versículo 9. Por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Simba, Esbom, Eleabe,
Com minhas lágrimas eu os encharco, pois não se ouve mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Eu fico impressionada que Isaías ele deixa bem claro que ele sofria por esse povo, só que esse povo não eram nações amigas dele, né? Não eram nações amigas. E ele chora, ele sofre. Aqui nessa versão que eu uso, que é a NVI, fala que o coração dele clama, sabe, por essas nações. E é interessante, né, como funciona um coração de um cristão quebrantado, sabe? Ele chora até mesmo pelo mal que está acontecendo com os seus inimigos. Isso é muito incrível, né? E aqui na lição até fala, um mal terrível viria sobre eles. E era por isso que Isaías estava chorando. O cumprimento da profecia contra Moabe seria dentro de 3 anos, que estava sendo bem específico aqui no capítulo 16, a questão do tempo em que aconteceria com Moabe. E agora indo para o terceiro tópico, que é a profecia contra Damasco e Israel. No capítulo 17 de Isaías, temos uma sentença contra Damasco e Israel. Damasco era uma cidade muito importante e uma das mais estratégicas do mundo antigo, pois nela corria a única rota terrestre conveniente entre a Mesopotâmia e o Egito. Então, ela era uma cidade, né, onde financeiramente era muito bom, onde os povos conseguiam, né, o alimento ali, e essa nação também seria destruída, porque o Senhor é soberano. Porque o Senhor é soberano, né? Isso é impressionante também. Capítulo 17, versículo 1. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade, vai se tornar um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando o ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com um braço, e quando apanha os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira, ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Então, aqui nesse versículo 7, a gente consegue entender a motivação do Senhor. Sabe, o Senhor, ele é soberano e ele pode fazer todas as coisas no tempo, do jeito que ele quiser. E tudo que ele faz é pensando na nossa proximidade com ele, no nosso relacionamento com ele. Porque ele fala, naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Então, no dia da aflição, normalmente é nesse momento que nós procuramos a Deus. Tem pessoas que nem nesses momentos procuram a Deus. Mas aqui o Senhor fala que neste momento de agonia, de sofrimento, é neste momento que essas pessoas olharão para o Senhor e irão reconhecer que Ele é o Santo de Israel. E se nós formos pensar que isso aconteceu naquela época, mas isso também está prestes a acontecer com o povo da nossa geração, sabe? Com a nossa geração e das futuras, se elas forem existir, né? Se Jesus não voltar nessa geração mesmo. Mas é algo que é para acontecer, algo que nós podemos ver que aconteceu naquela época, mas que virá a se repetir na época em que o Messias retornará. Porque neste momento os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Agora vamos aqui para o tópico número 4. Profecia contra a Etiópia e o Egito. No capítulo 18 de Isaías temos uma profecia sobre a Etiópia, que é aqui no capítulo 18. Ai da terra de zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. E aí o versículo continua, né? O capítulo continua. Mas esse capítulo é contra a Etiópia e o capítulo 19 é contra
o Egito, e é sobre isso que nós estamos falando. O Egito passaria por uma guerra civil e seria dominado por uma nação estrangeira. Capítulo 19, versículo 2. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará com seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei os seus planos resultarem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios na mão de um senhor cruel. Um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. Interessante. A nação estrangeira que iria, dominar o Egito seria a Assíria, que é uma nação que também estava, condenada, que a gente viu aqui no segundo tópico, Então ela também seria usada, para correção. E eu achei muito forte aqui a questão do capítulo 20, que Deus, para enfatizar a mensagem dele, olha o que ele ordena para Isaías. Nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros dos egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Eu nem sei se eu posso colocar isso no YouTube, acho que eu posso, Não sei. Tá na Bíblia, mas enfim. Gente, olha que forte que foi isso que Isaías fez. Ele ficou por 3 anos. É muito forte para que, o povo pudesse entender o que estava por vir. E agora, o quinto tópico é a Babilônia, Edom e Arábia. Então a gente vai voltar a falar da Babilônia. A profecia vem novamente contra a Babilônia. Para Isaías, a visão era tão cruel e devastadora que ele sentiu pontadas intensas no estômago. Não conseguia olhar de tanto medo. Que é o que está falando aqui no capítulo 21, no verso 3. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Então a visão, que Isaías estava tendo era tão trazia tanto medo para ele, Era tão impressionante, era tão impactante que, ele chegou a sentir dores físicas, por conta disso. Então, quando olha assim para o chamado de Isaías, é algo que eu até fico pensando, meu Deus, será que eu ia conseguir andar nu e descalço durante 3 anos apenas para pregar uma mensagem? Não, apenas não, para pregar uma mensagem para um povo, para que aquele povo entendesse. Mesmo o Senhor, desde o começo, tendo falado para Isaías que o povo não ia se arrepender, que o povo não ia ouvir. E mesmo assim, Isaías fez porque ele era obediente ao Senhor. E ele sabia que o Senhor é soberano e que os propósitos dele vai além do nosso entendimento. Porque era para chegar hoje para nós, era para chegar hoje para esta geração ler e entender a profundidade, era para esta geração entender o recado, Não era apenas para aquela geração, não era apenas para aquele povo. Essa mensagem era direcionada para eles, aqui está endereçada, para essas nações, aqui capítulo 21, profecia contra a Babilônia, 20, profecia contra o Egito e a Etiópia, está direcionado, mas essas palavras também foram pensadas em mim e em você. Então olha a soberania de Deus. E agora vamos para o último tópico, que é a queda de Jerusalém e a escravidão de Tiro. O Deus soberano que determina o futuro das nações. Então, o Senhor, ele é soberano para determinar o começo, o meio e o fim de todas as coisas. O começo, o meio e o fim de todas as nações. Uma parte que eu achei muito interessante.
Deus avisou que não era um momento de festas, porém, ao invés disso, eles festejaram como se estivesse tudo bem. Que é o que está falando aqui no capítulo 22, a partir do verso 12. Naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, o chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. Vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, aqui eu também percebo que há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo para nós estarmos felizes, há um tempo para nós estarmos pranteando, há um tempo para nós estarmos chorando, sabe? Há um tempo para nós nos quebrantarmos perante o Senhor. E há um tempo de nós festejarmos perante a Ele. Cabe a nós ter intimidade, sabe? Cabe a nós ter um relacionamento profundo com Deus para saber, para entender o momento de todas as coisas. E às vezes nós não iremos entender a questão de por que eu estou cantando ou por que eu estou chorando, mas a questão de entender que é momento de fazer isso, porque o Senhor disse que é momento para fazer isso, sabe? Aqui era um momento do povo se humilhar perante o Senhor, era um momento do povo se arrepender dos seus pecados, sabe? É isso que essa palavra quer dizer. Era para eles chorarem pela nação. Tipo assim, a nação vai ser destruída, era para eles estarem, sabe, tristes, mas eles estavam fazendo ao contrário, eles estavam ali se alegrando e festejando e continuando com a sua vida de pecado, sabe, como se nada estivesse acontecendo. E é por isso que o Senhor deu uma palavra tão certa, uma palavra tão certeira para eles. O Senhor dos exércitos revelou-me isto. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Bom, indo aqui para a parte de assumindo compromissos, nós vamos ver 2 compromissos que eu e você devemos assumir, não só hoje, não só amanhã, não só nessa semana que nós estamos estudando, mas durante toda a nossa caminhada. O primeiro compromisso que nós devemos assumir é não confiar em nós mesmos. Aqui na lição exatamente diz, não devemos confiar em quem somos, nós não devemos confiar em nós mesmos. E aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado com o quanto nós estamos nos engrandecendo, sabe? O quanto nós estamos confiando na força do nosso próprio braço, ou o quanto nós estamos confiando em terceiros, sabe? Às vezes nós estamos apenas dependendo da oração de tal pessoa. Não, eu vou na igreja para receber a oração daquela pessoa e aí sim eu vou ser curada. Maldito é o homem que confia nos homens. Nós não confiamos em pessoas, sabe, em seres humanos. Aqui não é homem, literalmente homem, é o homem ser humano. Nós devemos confiar no poder do Senhor, na soberania do Senhor. E o nosso coração não deve se afastar dele, porque o nosso coração, ele pende ao erro. O nosso coração, ele rapidamente se desvia, ele rapidamente olha para as coisas que passam, olha para as coisas que são vãs. Mas que nós possamos, assim, trazer ele de volta para nós não nos afastarmos do Senhor. E o segundo compromisso é que nós não devemos confiar naquilo que nós temos. Isso eu até acabei falando bastante, né, nessa nossa conversa que a gente teve aqui, de que não vale a pena nós confiarmos nas coisas que nós temos, porque de uma hora para outra elas podem desaparecer. De uma hora para outra nós podemos ter e não ter mais. Sabe, quando lembra lá da parábola do filho pródigo, em um momento ele tinha o dinheiro do pai dele, ali a herança dele, e em um momento ele não tinha mais e estava comendo com os porcos. Assim pode ser conosco também. E um dia nós estamos aqui recebendo uma promoção do nosso trabalho e de repente nós estamos ali sendo demitidos, deixados de lado. Em um momento nós estamos ali conseguindo conciliar nossos estudos com as outras coisas e de repente nós não estamos ali não conseguindo concentrar em nada. A vida, ela é muito altos e baixos, sabe? Ela é muito rápida, principalmente hoje em dia, né? Ela é muito rápida.
as ações, elas mudam, a economia cai, levanta o tempo todo. Então, não vale a pena confiar nessas coisas, não vale a pena confiar nos bens materiais, sendo que a qualquer momento a natureza, pode engolir, né? Porque a natureza, ela ouve a voz do Senhor, ela ouve a voz do Senhor e ela obedece à voz do Senhor. Então, não vale a pena nós confiarmos nessas coisas. Confie somente no Senhor, que Ele é soberano, no Senhor que é soberano sobre todas as nações e sobre todas as coisas. E pensando nisso, vamos para o desafio da semana, que diz assim: o Senhor está no controle da história e não deixará de executar o seu juízo. É um ponto importante de nós colocarmos na nossa cabeça. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Como eu falei em um outro momento, Ele sabe o começo, o meio e o fim dessas coisas. E há um tempo para o juízo. Então é por isso que o Senhor deixa tantas palavras de alerta para nós. Para que nós estejamos vigilantes, né? Para que nós estejamos atentos nesse momento do juízo. Assim como Ele executou com todas as nações apresentadas nesse estudo, virá um tempo em que Deus vai executar o seu juízo sobre toda a terra. Não podemos deixar de falar da grande destruição que está por vir. Porém, não temos somente notícias ruins. Temos esperança para aqueles que querem se livrar da grande destruição. Nesta semana, procure pregar sobre Jesus Cristo, mostrando para todos que mesmo em meio a tanta dificuldade que o mundo está passando, existe um futuro de plena felicidade. É por isso que o Senhor quer a nossa atenção para essa mensagem. É porque há uma chance. Há uma chance. Nós temos a cruz, sabe, para nos livrar disso. A cruz, ela foi para nos livrar da destruição. A cruz foi para nos trazer, sabe, o entendimento, para nos trazer ali a proximidade, o relacionamento com Deus. Para que nós possamos seguir a lei por amor ao Senhor, sabe? Então esse é o nosso desafio para essa semana. E vamos finalizar esse estudo com uma oração. Peço que você ore junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Nós estivemos aqui, Pai, em um momento, Deus, de aprendizado, em um momento em que nós estamos refletindo na Tua Palavra, refletindo, Pai, na Tua soberania. Quão grande és Tu, Senhor. Assim como diz aquele louvor, quão grande és Tu, Senhor. É incomparável, Pai, é imensurável saber a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor Jesus. O Senhor está em todos os lugares, pois o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, pois Tu és um Deus onisciente, Senhor. Nós cremos e nós queremos, Pai, que o nosso coração esteja firmado em seguir os Teus caminhos. Que o nosso coração, Pai, esteja firmado, Deus, em Tua palavra, em Tua justiça, Pai, no Teu amor, no Teu entendimento, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender cada vez mais essas passagens da Bíblia, estes estudos que nós estamos fazendo, Pai. A única palavra, Pai, a única palavra que contém a verdade é a Bíblia Sagrada. É a palavra que o Senhor ordenou que homens escrevessem há muitos anos, com anos de diferença, com culturas diferentes, mas dizendo a mesma coisa, dizendo o quanto o Senhor sabe de todas as coisas, o quanto o Senhor é soberano. Eu venho orar, Pai, por esta vida que está ouvindo este estudo, Deus. Eu oro, Pai, para que esta pessoa, ela volte os olhos para Ti, Senhor. Para que ela volte o coração dela para Ti, Senhor. Que o nosso coração, Pai, esteja ali queimando por Ti, Pai, verdadeiramente Te amando, Pai. Que não seja apenas uma paixão, que ela é forte no começo e depois acaba, porque ela é passageira, ela é rápida, mas que seja um amor verdadeiro, Pai, duradouro até a eternidade, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, estar atentos, que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, Pai, pois a Tua palavra, Deus, aqui, há avisos, há momentos, Pai, em que o Senhor é extremamente claro, declarando a Tua palavra, declarando a Tua verdade, e que nós estejamos, Pai, entendendo, que nós estejamos, Pai, com a mente e com o coração aberto para receber aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.